Neste vídeo eu vou fazer a resolução das questões da última avaliação de Física aplicado em uma turma de primeira série do ensino médio na qual eu leciono. Então pessoal, nós temos aqui a primeira questão, a questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a questão diz o seguinte: um móvel em movimento retilíneo tem velocidade escalar v variando com o tempo t, de acordo com o gráfico. Nós temos aqui um gráfico de velocidade em função do tempo, v por t. Então, nesse caso aqui, a questão diz assim: podemos afirmar corretamente que entre os instantes, letra A, 0 e t1, o movimento é retrógrado, acelerado. Letra B, t1 e t2, o movimento é progressivo, acelerado. Letra C, t2 e t3, o movimento é retrógrado, acelerado. Letra D, entre t3 e t4, o móvel está parado. Letra E, entre t4 e t5, o movimento é progressivo, retardado. Veja que vamos ter que analisar cada item desse, né? E vamos ter que assinalar o correto. Então nós vamos ter que analisar aí. Antes de falarmos disso, devemos imaginar o seguinte: no movimento progressivo, o que acontece? O valor da velocidade é positivo. Isso porque o móvel ele está se movimentando no sentido a favor da orientação da trajetória. Então nós temos uma trajetória, por exemplo, orientada nesse sentido, e nós temos um móvel também, né, se movendo no mesmo sentido da trajetória. Então, nesse caso, a velocidade desse móvel vai apresentar o sinal positivo. Isso porque quando fazemos, né, a razão ΔS sobre ΔT, esse sinal vai ser positivo, o sinal da velocidade, já que velocidade é ΔS sobre ΔT. Agora veja o seguinte: quando falamos de movimento retrógrado, nós falamos do movimento em que o móvel ele está se locomovendo no sentido contrário à orientação da trajetória. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? O valor da velocidade desse móvel vai ter um sinal negativo. E antes de falar de sinal de velocidade, entenda o seguinte: a velocidade ela pode estar aumentando mesmo com sinal negativo, e ela pode estar diminuindo com sinal positivo. Isso nós vamos falar de velocidade aumentando ou diminuindo em relação ao módulo da velocidade, ou seja, o valor dessa velocidade sem o sinal. Então nós vamos observar se a velocidade está aumentando ou diminuindo com base no valor do módulo, o número ou valor dessa velocidade sem o sinal. Então, se a velocidade for negativa ou positiva, ela pode estar aumentando ou diminuindo, independente do sinal da velocidade. E o que acontece? No movimento progressivo, como o móvel está se locomovendo no sentido a favor de uma trajetória, então a velocidade ela vai ter um sinal positivo. Se o móvel está se movimentando no sentido contrário à trajetória, o valor dessa velocidade vai ter sinal negativo. Tá? E quando nós falamos de movimento acelerado e retardado, nós estamos falando sobre a aceleração. Nesse caso, quando a aceleração tem sinal positivo, o que é que vai acontecer? A velocidade, o módulo dessa velocidade, o módulo da velocidade do móvel vai aumentar, mesmo que a velocidade ela tenha sinal negativo. Então, o módulo ele vai aumentar. E nesse caso, aí nós temos uma situação de movimento acelerado. A velocidade, o módulo dessa velocidade aumenta. No movimento retardado, a aceleração tem sinal negativo. E essa aceleração negativa faz o módulo da velocidade diminuir. Então veja que nós estamos aqui diferenciando bem, né? A aceleração, ela vai, se ela for positiva, ela vai aumentar o módulo da velocidade do móvel. E se a aceleração for negativa, ela vai diminuir o módulo da velocidade desse móvel. Nesse caso, quando isso acontece, nós temos aí movimento acelerado, velocidade aumenta, o módulo da velocidade aumenta, e movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. Vamos ver aqui o item A. Entre o instante 0 e t1, o movimento é retrógrado acelerado. Observe que aqui, ó, entre 0 e 1, nós observamos que o sinal, né, da velocidade do móvel vai ser positivo. Essas velocidades aqui, elas são positivas, elas estão acima da origem, no caso aqui do gráfico. Então, essa parte aqui, o valor da velocidade ela é positiva. Então, nesse caso, quando a velocidade é positiva,
o móvel ele está se locomovendo no sentido a favor da trajetória, no mesmo sentido da trajetória, tá? Se eu tenho uma trajetória orientada nesse sentido, o móvel também está fazendo esse mesmo percurso, no mesmo sentido da trajetória. Então, nesse caso, nós não estamos falando aqui de movimento retrógrado, tá? Então, já está errado o item A por causa disso. Letra B. Entre T1 e T2, o que acontece? Entre T1 e T2, nós temos aqui ele dizendo que o movimento é progressivo acelerado. Olha só o que está acontecendo. Bom, embora aqui, né, o sinal da velocidade seja positivo, tá? O que acontece? O módulo dessa velocidade está caindo, está diminuindo, tá? Então, a velocidade positiva, movimento progressivo, ok. Mas o módulo da velocidade está diminuindo, está tendendo a zero. Então, nesse caso, o movimento ele não é acelerado, ele é um movimento retardado. Letra C. Entre os instantes T2 e T3, o movimento é retrógrado acelerado. Então, entre T2 e T3, o que acontece? Nós temos aqui, ó, que o sinal da velocidade entre esses instantes é negativa. Então, o móvel está no sentido contrário à trajetória, a orientação da trajetória. Então, o que acontece? Como a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado. Ok, está no sentido contrário à trajetória, a locomoção desse móvel. E vamos ver aqui, esse movimento é acelerado? Bom, se você observar, embora as velocidades elas sejam negativas, o módulo dessas velocidades está aumentando. Por exemplo, pense aí, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Então veja que se eu tiro o sinal dessas velocidades, né, 0, 10, 20, 30... Então, mesmo sendo negativo, nós observamos um módulo. O módulo da velocidade é o número, é o valor sem o sinal. Veja que esse módulo ele está aumentando, né? Se eu tenho aí menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, pense nesses números sem os sinais. Então, eu tenho 0, 10, 20, 30. Então, o módulo da velocidade está aumentando, embora o sinal dessas velocidades sejam negativas. Então, nós temos aí a situação de movimento retrógrado, velocidades negativas, né? E acelerado, porque eu tenho o módulo da velocidade aumentando. Então, nesse caso, a letra C está correta. Letra D. Entre os instantes T3 e T4, o móvel está parado. Então, entre T3 e T4, nós temos aqui, né? Observe que acontece o seguinte. Embora você tenha essa forma de gráfico assim, né? Nessa reta paralela ao eixo dos T's, né? Dos instantes. Aqui, gente, lembrando a vocês, é o gráfico de velocidade em função de t, não de s em função de t. Lá é diferente a análise, tá? Então aqui nós estamos analisando a velocidade em função do tempo. Veja que aqui a velocidade ela não é zero. Nós não podemos dizer que o móvel está parado. O móvel parado é velocidade zero. Observe que isso não acontece, né? Veja que a velocidade aqui para os instantes t3 e t4 é sempre a mesma. E essa velocidade está aqui, gente, abaixo da origem, abaixo do zero. Então, ela é uma velocidade negativa, tá? Mas não é uma velocidade nula, não é zero aqui. Nós temos uma velocidade, na verdade, constante, tá? Então, nesse caso aqui, o que ocorre? Nós temos aqui a situação que entre os instantes T3 e T4, o móvel não está parado, ele tem uma velocidade constante, a velocidade sempre a mesma entre esses dois instantes, tá? Então tá aqui, é uma velocidade, não sabemos qual é essa velocidade, mas essa velocidade existe, ela está aí, ela não é zero. Ela tem um sinal negativo, apenas isso aí que nós conseguimos observar. Então, dizer que o móvel está parado, está errado. Então, letra E. Entre os instantes T4 e T5, o movimento é progressivo e retardado. Observe que entre esses instantes, né, esses instantes aqui, T4 e T5, nós temos que o sinal da velocidade é negativo, né? Então, o movimento ele não é progressivo, tá? Embora nós temos aí, né, nesse caso, uma diminuição do módulo da velocidade, né? Nós vemos que essa velocidade agora ela está diminuindo, tendendo a zero. Então, nós falamos aí que entre T4 e T5, né, o movimento ele é realmente retardado, a velocidade está tendendo a zero, vai parar ali, né? E no instante T5, o que deixa errado esse item é dizer que é progressivo. Nós vimos aí que o sinal aqui das velocidades vai ser negativo, porque está abaixo, né, do eixo dos T's, do eixo horizontal, está abaixo da origem, do zero. Então, nesse caso, dizer que é progressivo está errado. O sinal é negativo, o sinal das velocidades, tá bom? Então, é por isso aí. Então, a letra correta é a letra C.